Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras. Na análise de hoje, vamos entender como fica cada carteira da Criptomaníacos, levando em consideração as possibilidades para o Bitcoin, já que o Bitcoin, na semana passada, fez um forte respiro de alta, se aproximando dos 28 mil dólares, mas sentiu a resistência e depois voltou para o mesmo nível que estava antes desse movimento de alta acontecer, ali perto dos 25.600 dólares. Bitcoin briga para se consolidar nesse nível de suporte importante desde então, fechou o gráfico semanal com uma leve baixa ali de 0,5%, mas com uma grande formação de pavio. Então vamos entender o que a gente pode esperar para essa semana com essas indicações que o preço deu da última semana. Primeiro, falando sobre o cenário macroeconômico, nós temos uma agenda macroeconômica muito tranquila nessa semana, onde os dados não tendem a trazer tanto impacto, né? Os dados mais relevantes foram divulgados na semana passada, como a ADP, Joyce e também o payroll, e essa é uma semana bem tranquila quanto ao cenário macroeconômico. A semana começa no mercado americano com um feriado, isso deixa aí os mercados hoje, na segunda-feira, com pouca liquidez, então a gente pode esperar com que o mercado volte a ter um pouco mais de liquidez, um pouco mais de tendência a partir da terça-feira. Então, um cenário macro muito leve essa semana, muito provável que a gente veja para as bolsas, os índices, consequentemente para o Bitcoin, um respiro, com o mercado fazendo aí um respiro das últimas correções. Vamos para a parte de análise gráfica agora e na sequência vamos entender como fica cada uma de nossas carteiras. Então, olha só, pessoal, esse aqui é o último gráfico, né, da análise semanal das carteiras, que é onde nós analisamos o Bitcoin. Da última vez nós mencionamos que o Bitcoin na semana passada, né, poderia fazer um respiro, ó, aqui, ó, na região dos 28 mil dólares a partir do rompimento dessa resistência que eu havia marcado nos 26.386. Foi exatamente o que aconteceu, mas o Bitcoin fez isso em apenas um dia e depois devolveu em 2 dias toda essa alta. Então ele confirmou esse viés de alta marcado com a linha verde que eu acabei de tirar do gráfico. Vamos dar uma limpada aqui no gráfico para vocês visualizarem que nós temos aqui, pessoal, na verdade, uma região de demanda, uma região de liquidez que o Bitcoin está com dificuldade de superar. E aí, enquanto não houver nenhum tipo de rompimento, pessoal, a gente tem de ficar vendo o preço nesse lenga-lenga aqui com essa variação de aproximadamente 10% dentro desse range, entre o suporte dos 25.500 e a resistência lá dos 28 mil dólares. Então, claramente, esse nível aqui, que agora eu vou descer um pouco para a faixa dos 27.800, é uma resistência importantíssima para o Bitcoin, que enquanto não for superada, o Bitcoin ainda segue dentro dessa tendência de baixa aqui nos últimos dias, com o preço ainda funilando nessas regiões, tá? Um lado positivo é que o Bitcoin começou a semana protegendo mais uma vez nesse patamar, nesse nível de suporte já conhecido lá de junho desse ano, antes do preço ir para os 31 mil dólares. Então essa é uma região aqui bastante forte para o Bitcoin. Observem, né, que já está agora na terceira semana com o preço protegendo nesse nível, tá? Então, enquanto o Bitcoin estiver mantendo esse suporte marcado com a linha amarela no gráfico, maiores são as probabilidades do Bitcoin agora, já que ele está próximo nesse nível, mais uma vez ir lá para cima e tentar esse rompimento, ok? Então, enquanto o Bitcoin não perder esse suporte, nós esperamos por mais uma tentativa e esperamos que essa seja uma semana de respiro desse último movimento de baixa aqui, especial esse último movimento que foi uma rejeição vindo lá em cima dos 28 mil dólares, então o preço poderia iniciar a semana fazendo um respiro, tá? Então o que queremos ver essa semana é uma subida no preço do Bitcoin gradual e não uma subida rápida como essa que aconteceu aqui, porque da mesma forma que subiu rápido, ele caiu rápido. Agora, se a gente vê uma subida e uma construção do preço de forma gradual, isso traz um movimento de tendência, isso traz um viés mais estratégico, tá, para o Bitcoin.
pensando no contexto negativo agora, criptomaníacos, seria extremamente negativo se o Bitcoin fazer um fechamento diário abaixo desses 25.500 dólares, porque poderíamos ver mais uma fuga do Bitcoin rumo a 29.500, uma queda aí de aproximadamente $1.000, para testar um dos pontos mais importantes dessa tendência de alta que ele construiu, que é a média de 100 períodos no gráfico semanal, aliás, média de 200, e também um dos primeiros pontos de retração de 382, que se não houvesse uma proteção nesse patamar, poderíamos ver testes em próximos níveis de retrações. Estamos falando de 0,5 nos 22 e 0,68 na casa dos 20.300 dólares. Porém, isso só é provável, só tem uma maior probabilidade disso acontecer, caso aconteça um fechamento semanal abaixo desse nível dos 25.500, 25.600, que está distante nesse momento. Não esperamos que isso aconteça durante a semana. Então, em resumo, a nossa análise do Bitcoin, esperamos por uma semana de respiro desse movimento de baixa e mais uma tentativa de forma gradual do Bitcoin de lá superar os 28 mil dólares. Então agora vamos entender como fica cada carteira da Criptomaníacos, levando esse viés em consideração. Primeiro eu vou falar da carteira HODL. Vale ressaltar que nós atualizamos hoje na plataforma o último relatório de compra, o 15º relatório de compra da carteira, onde você vai conferir os ativos que nós estamos posicionados atualmente e também a atualização da região onde nós pretendemos comprar altcoins e até o Bitcoin, pensando tanto no contexto de baixa como em um contexto de alta. Não deixem de conferir esse relatório. Primeiro falando sobre o gráfico aqui do Bitcoin, né? O Bitcoin ele ainda segue trabalhando próximo à nossa região de compra, tanto o Bitcoin como a Ethereum, né? Onde nós estamos posicionados aqui na Ethereum próximo a esse nível, onde nós fizemos a nossa primeira compra no Bitcoin de forma parcial e na Ethereum também. Vale ressaltar que nós temos, com a possibilidade do viés do Bitcoin que eu mencionei, de fazer uma semana de respiro, o BTC pode se aproximar do nosso nível de postura defensiva mais uma vez, como aconteceu na semana passada. Observe que ele veio aqui no nível de postura defensiva lá na terça-feira, mas não desativou a nossa postura defensiva, pois não fez uma confirmação de rompimento desse patamar, apenas testou esse nível. Então, isso pode se repetir aí durante essa semana. Então, é isso que esperamos para a carteira, com o Bitcoin se aproximando novamente do nível de postura defensiva, o que pode levar a gente a desativar a postura defensiva na carteira HODL. Além disso, quando vocês conferirem o relatório de compra, vocês vão ver que nós fizemos uma atualização da onde nós queremos comprar as altcoins e com isso nós podemos ter movimentações de compras em altcoins acontecendo a qualquer momento durante essa semana. Então, esse é o momento de acompanhar as regiões, principalmente você que está fazendo as suas movimentações de forma manual na carteira HODL, para que você não perca aí essas oportunidades. Agora eu quero falar com você que está chegando por agora e está em dúvida se deve ou não fazer o seu rebalanceamento. Como vocês sabem, nós estamos posicionados de forma parcial, ou seja, nós estamos apenas com uma pequena alocação em BTC, com uma pequena alocação em Ether e uma pequena alocação em uma outra altcoin. Então, sempre que nós não estamos com a exposição total nesses ativos, é o momento ideal para você que chegou agora de estar fazendo o seu rebalanceamento. Então, a orientação dessa semana quanto ao rebalanceamento é igual à da semana passada. Aproveite esse momento onde nós estamos comprando de forma parcial para fazer o seu rebalanceamento. Não tenham receio de fazer, até porque tanto o Bitcoin como a Ethereum estão muito próximo dos níveis onde nós fizemos essa compra fracionada. Então, simplesmente faça o seu rebalanceamento. Então, o que esperamos para a carteira HODL essa semana é um respiro, com um alívio aí do mercado, com o Bitcoin fazendo uma recuperação durante a semana. Vamos ver os ativos se aproximando ali das regiões de posições compradas, no caso do Bitcoin e Ethereum, onde a gente pode, se isso acontecer, desativar a nossa postura defensiva e voltar a ficar um pouco mais expostos no BTC e também na Ethereum. Então agora vamos falar da carteira Alt Factor.
Carteira Outfactor continua em postura defensiva, sendo que nós atualizamos na plataforma hoje o relatório de resultado da última semana, levando em consideração a variação do Bitcoin, já que nós estamos posicionados no Bitcoin, e também temos aí a expectativa de um alívio, né, de alta para a carteira com o Bitcoin, confirmando aí uma recuperação durante essa semana. Porém, enquanto a sequência de estruturas de baixa do BTC não for quebrada, nós vamos ficar de fora na carteira Outfactor. Então, não esperamos mudança para a carteira nessa semana, a não ser que o Bitcoin consiga superar esse nível que nós mencionamos aqui para vocês, o nível ali acima dos 28 mil dólares, revertendo essa tendência de baixa formada no curto prazo. Agora vamos falar da carteira Alt-Season. Carteira Alt-Season continua posicionado de forma parcial em algumas altcoins e outras altcoins nós estamos posicionados de forma total, sendo que nas últimas semanas a gente vem ponderando, né, que com essas correções de mercado nós vamos ter a oportunidade de comprar mais desses ativos de forma fracionada e nós estamos aguardando por um momento de indicação de alta para entrar nessas altcoins, diminuindo o preço médio, sendo que nós estamos falando de 3 altcoins especificamente na carteira Alt-Season, onde a gente está posicionado de forma parcial. Estou me referindo a VAX, onde nós temos a possibilidade de acrescentar mais uma fração em nosso portfólio visando diminuir o preço médio, também da Árbitro e também da OP, pegando aí uma recuperação de mercado, tá? Então, com o Bitcoin fazendo uma recuperação durante a semana, confirmando o movimento de alta, podemos, a qualquer momento, aumentar a nossa exposição em algumas altcoins, visando diminuir o nosso preço médio e, assim, pegando uma recuperação de mercado e passando para um cenário positivo de forma mais rápida. Então, carteira Alt-Season segue posicionada nas altcoins, aguardando aí por uma retomada do Bitcoin. Então, criptomaníacos, em resumo, observe que com o Bitcoin lateralizado nesse nível de suporte nas últimas 3 semanas, nós temos pouca mudança no viés das carteiras das últimas semanas para cá. Essa é uma semana que tende a ser muito parecida com a semana passada, já que na semana passada o Bitcoin fez uma recuperação de mercado, rejeitou o rompimento da resistência, voltou para o mesmo nível de suporte e agora nós estamos vendo o preço do BTC, conforme eu mostrei para vocês aqui na análise, brigando mais uma vez para se consolidar nesse nível de suporte, mostrando a importância desse nível. Então, o que esperamos aí para essa semana na carteira é um cenário muito parecido, porém com um viés um pouco mais gradual, onde o Bitcoin tende a subir de forma progressiva até essa região dos 28 mil dólares, o que vai fazer com que aconteça algum tipo de movimentação, se isso se confirmar em nossa carteira, dependendo de cada carteira, é claro. Em especial, oportunidades aí da gente comprar fracionado mais alguns ativos, visando diminuir o nosso preço médio ou até entrar em algumas altcoins, como eu mencionei, na carteira Hodl, né? Então, esse é o momento que pede para você estar próximo das suas movimentações, tá? Especialmente você que não fez ainda a sua automatização. Vale ressaltar que estamos sempre à disposição no suporte. Qualquer dúvida sobre essa análise, vejo vocês em uma próxima análise semanal das carteiras de longo prazo.